Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Shounen. Pessoal, uma das batalhas mais épicas de Black Clover tá por vir. A gente viu no anime que aquele demônio da magia do Kotodama, da magia das palavras, da magia do mundo era incrivelmente poderoso e bem, ele acabou diretamente com a maioria dos membros do reino de Clover, inclusive com elfos também. Todos eles foram facilmente derrotados, Asta também, e depois disso foi uma luta insana até que ele foi vencido. E agora a gente descobre que ele era fraco. Sim, comparado aos inimigos que eles estão lutando agora, todos eles são muito fracos, todos os outros inimigos que já lidaram. A tríade é incrivelmente poderosa e talvez um dos membros que nem seja o mais forte do grupo está acabando com todo o reino de Clover, e o Asta é seu alvo principal. Hoje eu conto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo, e é claro, pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, olha só, neste último capítulo de Black Clover, que eu ainda não fiz review no canal ainda, o 238, foi mostrada uma das batalhas mais insanas. Afinal, aquele cara da tríade é incrivelmente poderoso, sim. Zenon, mesmo não sendo líder da tríade, não sendo aparentemente a realeza, assim como Dante e Vanica, já foi o suficiente para exterminar o Alvorecer Dourado inteiro. Durante o capítulo 227 do mangá, a gente já viu uma pequena prova disso. Afinal, ele invadiu aquele lugar dizendo que estava buscando alguém que possuía o poder sombrio, nível sombrio. A gente sabe então que ele obviamente estava falando do Asta, que possui o poder demoníaco. Por algum motivo a tríade tem interesse nele. E então, enquanto procurava por eles, por algum motivo eles foram procurar direto no Alvorecer Dourado. Eu já teorizei que eles fizeram isso porque o Alvorecer é o esquadrão mais famoso que tem, que todo mundo considera o mais forte. E por isso eles pensaram, bem, as pessoas que têm poder demoníaco são as mais poderosas, então alguém que possua o nível sombrio assim como nós deve estar fazendo parte desse esquadrão. Por isso eles foram atrás de Asta ali. Foi por este motivo que o Zenon fez todo aquele ataque e tudo mais. Só que a questão aqui é a seguinte: ele acabou não se encontrando com o Asta ali, na verdade ele foi diretamente pra pessoa mais poderosa daquele esquadrão, lutar diretamente com o capitão. Sim, eles aparentemente estavam colocando muita fé no garoto da anti-magia. E assim o Zenon deu de frente com William Vengeance. Ele então reconheceu aquele capitão, reconheceu o poder de William e disse que lutaria com ele e o enfrentaria. Só que logo depois, no capítulo 227, a gente viu que o Yuno, depois de passar por um grande trabalho pra salvar os seus amigos, pra salvar Klaus, bem, ele encontrou com aquele Zenon. Zenon apareceu ali com uma grande destruição. Todo o telhado daquele palácio do Alvorecer Dourado foi ao chão, e o Zenon simplesmente apareceu ali sem nem suar. Ele tava de boa, ele nem se cansou lutando com o William Vengeance enquanto estava utilizando sua magia em grande proporção. A magia óssea de Zenon tomava conta de todo aquele lugar, e no meio de tudo aquilo, a gente via que o William Vengeance estava ali, caído, completamente inconsciente. William foi derrotado em apenas um instante, e ele estava realmente muito ferido. O garoto que é o capitão do Alvorecer Dourado, o esquadrão mais famoso de Clover, foi simplesmente derrotado, como se ele não tivesse poder nenhum, o que é incrivelmente assustador. Isso já mostra que o poder da tríade é insano, e o poder de Zenon também. Sendo assim, ele era um alvo que ninguém deveria lidar, mas é claro que o Yuno tava ali e ele não ia deixar os seus companheiros pra trás. Então agora, pra gente falar sobre o Asta, a gente vai ter que falar um pouco sobre o Yuno, sobre a luta dele contra o Zenon, que aconteceu no capítulo 228, que logo vai estar aqui no canal. Bem, ao encontrar com Zenon, obviamente ele não deixaria aquela oportunidade de acabar com aquele vilão passar. Então o Yuno já tava ali diretamente pra tentar o impedir, tava frente a frente com aquele vilão que voava com a sua magia óssea. Ali então eles perceberam que o William Vengeance tinha caído, e Yuno então ele foi coberto por lembranças. Afinal, pra quem não se lembra, recentemente ele teve um flashback, uma magia de flashback. Isso pra conhecer toda a história do reino de Spades, da qual ele era o príncipe. Ali ele viu um grupo que destruiu praticamente todo o reino, acabou com a realeza, com um poder demoníaco, e depois disso tomou conta daquele lugar. E então ele percebeu que quem tava liderando aquele grupo era o próprio Zenon. Desde 15 anos atrás, a tríade já tava movimentando seus planos, e Yuno obviamente reconheceu ele, ficou furioso e pronto pra entrar no combate. Só nesse momento que o Zenon percebe que os seus seguidores foram pro chão, e ele realmente fica bem desapontado com isso, porque não via as pessoas do reino de Clover como poderosas, e a Bel, a própria Bel, que é o espírito do vento, ficou muito assustada. O Yuno tentou utilizar o seu tornado espiritual, tentou se fundir com a Bel também, e ela neste momento ela ficou em estado de choque. Mesmo assim, os membros do Alvorecer Dourado foram pra cima com tudo, e foi apenas um instante pra todo mundo ir ao chão. E Yuno foi o único que não se feriu, ele conseguiu escapar. E então ele fica muito mais furioso ainda, ele convoca a espada do espírito de Zephyr, mas mesmo assim, aquele inimigo parava aquela lâmina que caçava demônios simplesmente com sua magia óssea. Zenon não tinha dificuldade nenhuma ali. Ele estava usando naquele momento 40% do seu poder demoníaco, mas então ele simplesmente diz que agora vai usar 55%. Depois disso, seu poder aumenta e a gente tem uma manifestação real do demônio ali. Zenon ficou muito mais poderoso do que estava antes. Neste ponto, ele simplesmente dizia que seria algo fácil. E então a visão que a gente tem logo depois é de Yuno derrotado, Yuno no chão. Ele estava com uma espada de ossos cravada em seu corpo, separada agora da Bel. E basicamente ele foi vencido em apenas um instante. Yuno foi derrotado, assim como William Vengeance.
E é aí que fica, em apenas um instante, Clover foi atacada e o alvorecer dourado inteiro foi ao chão. A própria estrutura daquele lugar caiu, mas ninguém apareceu pra ajudar e aqueles caras aparentemente escaparam. Então é aí que vem, a nova busca vai começar atrás da tríade. Vamos lá por partes. A tríade chegou sem medo nenhum atacando. Aqueles dois membros destruíram tudo enquanto Zenon observava. E isso causou diversas explosões. Então olha só, é bem difícil que o esquadrão principal do reino de Clover, que todo mundo gosta do poder, que todo mundo aprecia, ficaria muito longe da capital real. Ou seja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: alguém deve em algum momento ter passado por perto e ter percebido que aquele esquadrão estava sendo atacado. E mesmo sendo o alvorecer dourado, no meio daquela tempestade, daquela tormenta, é muito difícil que as pessoas não tenham pensado que eles possam estar com problemas e assim não chamado ajuda. Então sim, provavelmente os outros capitães foram avisados, foram alertados sobre isso que estava acontecendo. E é muito estranho que eles não tenham chegado ali, apesar que a passagem de tempo foi muito rápida. Afinal, Marx, que contou toda a história do reino de Spades pra Yuno, ele saiu voando imediatamente atrás do garoto que correu pra ajudar o pessoal do alvorecer quando descobriu o que estava acontecendo. E quando ele chegou ali, nem se passou tanto tempo, e ele presenciou toda aquela destruição, e os membros de Spades já não estavam mais ali. Então aconteceu tudo muito rápido, talvez não foi o tempo suficiente necessário para se mobilizar um esquadrão. Por este motivo a ajuda não teria chegado a tempo, mas provavelmente vão chegar a tempo de salvar Yuno e os outros membros do esquadrão que acabaram completamente feridos naquela situação. Mesmo assim, como a gente viu, Yuno estava num péssimo estado. Ele foi encontrado por Ralph praticamente sem vida ali. Yuno já estava com seus olhos se fechando enquanto a Belle estava completamente desesperada. Isso foi algo completamente assustador e provavelmente vão mobilizar o reino inteiro para uma grande batalha contra Spades. Afinal, o povo de Clover agora foi atacado e todo mundo corre perigo. E isso porque a tríade simplesmente sumiu. E não é confirmado que eles foram embora. Provavelmente eles ainda estão em Clover pelo aquele motivo específico deles estarem atrás do Asta. Eles estão buscando pessoas que têm poderes e nível sombrio, basicamente Asta e talvez a Sekirê também. Isso fará com que todos temam esse inimigo e provavelmente o William, ou talvez o Yuno, em um péssimo estado, com certeza sem estar em condições de lutar, avisem que eles estão atrás de pessoas que eles chamaram de nível sombrio. E assim Clover imediatamente vai saber o que tá acontecendo ali. Afinal, aparentemente ninguém conhece esse nível. O que é o nível sombrio? Mas o Rei Mago Julius Novachronos e também a galerinha que tá em Heart conhece. Eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles sabem das pessoas de nível sombrio. E é aí que vem a questão, qual vai ser a decisão de Julius Novachronos nesse combate? Afinal, agora vai estar nas mãos dele, ele vai ter que movimentar um exército pra lutar ali. Então ele pode buscar os cavaleiros mais poderosos pra se reunir, pra protegerem o Asta, principalmente, e também todo o reino de Clover, obviamente, ou entrar em contato com o pessoal de Heart pra avisar o que tá acontecendo ali. A gente viu que o Yuno foi alertado com aquele comunicador que tá sendo muito usado ultimamente em Black Clover. Isso, como a gente sabe, permitiria que eles entrassem em contato com as pessoas que estavam em Heart. Mas acontece que é muito perigoso levar o Asta pra Clover a partir de agora. Afinal, como a gente viu, eles estão buscando o garoto de antimagia por algum motivo e não se sabe por quê. Não dá pra saber por que Heart tá buscando alguém que tem um nível sombrio e por que eles estão assim tão obcecados pelo Asta a ponto de atacar o reino desse jeito. Obviamente o Asta, de alguma maneira, de um jeito ou de outro, vai descobrir o que aconteceu. Talvez alertado pelo pessoal de Clover sobre o perigo que ele tá correndo, sobre ele não poder voltar pro reino a partir de agora, graças ao que tá acontecendo ali, e que ele se mantém escondido em Heart, ou talvez graças à sua ligação com o Yuno, seu melhor amigo. A questão é, independente das duas, ele vai querer voltar. Obviamente após ter visto o que aconteceu com todos os seus amigos do Alvorecer Dourado, principalmente com seu amigo, com seu irmão Yuno, Asta não vai perdoar Zenon de jeito nenhum. Aquele cara com certeza vai ser o seu alvo principal, o seu maior inimigo, e o Asta vai atrás dele de um jeito ou de outro. Nem que ele precise obrigar o Finral a abrir um portal pra ele voltar pra Clover imediatamente, mas ele vai caçar Zenon. E eles querendo proteger o garoto da antimagia ou não, o Asta vai lutar sim nessa batalha, e ele provavelmente vai ser a pessoa que vai enfrentar Zenon. O nosso medo é que ele não tenha poder o suficiente pra isso. A gente não sabe qual o nível do poder demoníaco de Asta, quanto de poder ele já consegue dominar, mas a gente viu que o Zenon facilmente consegue manipular quanto de poder ele tá usando. Ele foi de 40 pra 50%, assim numa facilidade no instalar de dedos, e a gente já viu como isso afetou o Yuno. Inicialmente ele já tava vendo que aquele inimigo era de alto nível, alguém que talvez ele não conseguisse lidar, mas ele foi pra cima com tudo. Mas Zenon então, só de aumentar o seu poder já tirou uma pressão demoníaca tão incrível que o Yuno ficou sem reação, ele simplesmente ficou parado se sentindo preso. E após isso, em um instante apenas, Zenon foi o suficiente pra deixar o Yuno no chão completamente destruído e com uma espada cravada. Basicamente aquele garoto foi derrotado com um golpe só, e a gente já viu que o Zenon sabe lidar contra pessoas que utilizam espadas, afinal o Yuno também estava usando a espada de Sephiroth. Obviamente o Yuno utilizando uma espada não chega nem perto das habilidades que o Asta tem. Mesmo assim a antimagia pode não ser o suficiente pra lidar com este cara. Afinal a magia de Zenon, por ser uma magia óssea, é uma magia física. Além disso ela tá sendo fortalecida com a magia demoníaca também. E isso pode ser perigoso pro Asta porque a gente não sabe qual vai ser o limite da antimagia enfrentando um poder assim, um poder demoníaco. A gente viu com outro demônio que a antimagia lidava numa boa, mas Zenon talvez não seja. Bem, se
for assim, se o Asta realmente conseguir quebrar a magia óssea com seus movimentos, então aquele cara não vai ser tão forte lidando com ele. Afinal, a gente viu que o Zenon conseguia liberar aqueles ossos numa grande proporção. Mas se o Asta conseguir cortar aquilo com a antimagia, conseguir quebrar aquelas estruturas com facilidade, então vai ser muito fácil pra ele lidar. Afinal, o Asta tá muito habilidoso a partir de agora, ele tá muito veloz, ele tá muito rápido, e ele agora consegue utilizar as espadas de um jeito completamente diferente que o normal. Ele consegue utilizar o modo Black Divisor com facilidade, ele nem precisa mais se transformar, ele simplesmente pode no instalar de dedos ampliar a sua habilidade com a espada, aumentar o tamanho da espada e a embanhar com anti-magia, e ele também pode agora chamar as espadas pelo seu nome para fazer com que elas voem em sua direção e ele possa utilizar, inclusive até como um boomerang. Então essa luta vai depender do poder demoníaco dos dois. Se a anti-magia do Asta e as lâminas de anti-magia também forem o suficiente para quebrarem a magia óssea do Zenon, então o Asta vai estar na vantagem. Mas se o Zenon tiver escondido uma outra magia que seja capaz de lidar com a anti-magia, então o Asta e todos os outros vão ter um grande problema. Afinal, a gente viu como o Alvorecer Dourado passou por um problemão e a magia do Yuno também era boa para lidar contra demônios e mesmo assim não funcionou em Zenon. Então tudo vai depender agora de como a anti-magia vai lidar com tudo isso. Afinal, a gente viu no capítulo 237 o adversário do Yuno realmente disse que o elemento da magia fazia diferença. A magia de vento, por exemplo, era capaz de dissipar a névoa. E a anti-magia a gente sabe que dissipa qualquer magia. Então Asta, que sempre se manteve na vantagem, pode agora estar passando por um problema. Ou ele pode ser aquele que vai salvar Clover agora que Zenon pode destruir todo o reino. A gente vai ver isso na continuação do mangá de Black Clover, que tá muito épico. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!